Israel ataca a base da ONU na faixa de Gaza e importante ponto de distribuição de alimento em Rafah, e a instituição reclama, eles sabiam que nós estávamos lá. Inclusive, os Estados Unidos confirma a instalação de uma base militar na faixa de Gaza. O que será do futuro da região? Vamos discutir um pouquinho também, pessoal, sobre a buquelização da América Latina. Sim, Nayib Bukele vem fazendo com que a sua experiência em El Salvador se espalhe para outros países, como Honduras, Equador e até na Argentina. Patrícia Burrich, responsável pela segurança, teve uma reunião com Bukele em fevereiro, e vamos falar um pouquinho também sobre o barbecue, que é a grande liderança das gangues do Haiti, que garante que a proposta feita pelo Ariel Henry, primeiro-ministro, que renunciou ao governo Haiti, de um governo provisório, de um governo de transição, em conjunto com uma intervenção da ONU, não será aceito pelas gangues e pelo povo do Haiti. Cantei a bola para vocês ontem, hein? Vamos falar um pouquinho também, pessoal, sobre o Putin, que dá importante pronunciamento falando novamente sobre, sim, há a possibilidade do uso de armas nucleares, elas já estão prontas, já estão preparadas, e explica por que o Macron vem dando essas declarações polêmicas sobre tropas da OTAN na Ucrânia. Inclusive chama o Macron de um cara ressentido com o crescimento da Rússia. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a pressão política em cima de Olaf Scholz, da Alemanha, para a cessão de mísseis Taurus para a Ucrânia. Isso pode colocar, de fato, a Alemanha no conflito, vamos entender o porquê. E também falar um pouquinho sobre os bem-sucedidos ataques que a Ucrânia vem fazendo com os seus drones em pontos de refinaria. Depois dos ataques de ontem, a gente teve mais ataques em refinarias, inclusive a quinta maior da Rússia. Isso abalará o país? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira também ter acesso à plataforma mais completa de ciências humanas, geografia e geopolítica do Brasil, garantir um negócio sério, altamente competente, plataforma super completinha, ótima para você pegar ali o seu conhecimento. Link na descrição, você tem 3 módulos ali de curso, com aulas gravadas, conteúdo, lista de exercícios, cara, tanto para o seu conhecimento quanto também para o seu vestibular, para o seu concurso. Sensacional. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bastante importante aí pra gente tratar. Primeiro assunto que se faz presente está relacionado ao conflito entre Israel e Palestina, em que a agência da ONU, especializada nos refugiados palestinos, que surgiu no contexto pós-Primeira Guerra, Guerra de Formação de Israel, né? Que é o UNRWA, que é responsável pelos refugiados da Palestina e tem posições na faixa de Gaza, na Cisjordânia, na Síria, na Jordânia, enfim, praticamente todos os países limítrofes. Ela vem sendo acusada por Israel de não só servir como uma espécie de altruísmo social, recebendo esses refugiados, mas também por ser um grupo político que age contra os interesses de Israel e até teria, segundo a agência segundo Israel, participado dos ataques do dia 7 de outubro contra o território israelense, com seus tutores, professores, até incentivando que novos ataques acontecessem e comemorando, inclusive junto às crianças palestinas, o ataque que aconteceu contra Israel. Segundo Israel também, a base ou uma das bases dessa agência no território de Gaza estaria conectado com os túneis, e isso prova como há uma forte interligação entre os dois. Já essa agência, vai lembrar, pessoal, que coloca que Israel realmente apresentou algumas pessoas que teriam ligações com Hamas, só que na prática, segundo a agência, Israel fez pressão, inclusive abusou até violência, enfim, né, sabe o que eu estou falando, para que essas pessoas admitissem uma culpa que na verdade não existe, ou seja, que eles teriam ligação quando na verdade não passou de um depoimento forçado pelas Forças Armadas israelenses. Professor, quem está falando a verdade? Juro para vocês que eu não sei. Mas é fato, galera, que a grande parte dessa agência também funciona hoje em Gaza como um centro de distribuição de alimentos em um momento de grande fome que existe, e aqui não estou falando do Hamas, estou falando dos civis palestinos. A cidade de Rafah hoje ela conta com mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, sendo que antes do conflito tinha mais ou menos 250 a 300 mil habitantes, e Israel fez um ataque hoje, um ataque que deixou, segundo a agência da ONU, tá? 1 morto e 22 feridos. Já o Hamas, ele fala inclusive em 4 mortos. A grande questão, professor, mas pegou por acidente. De novo, né, tô passando informações da UNRWA e do Hamas. Isso não foi comprovado por Israel, tá bom? Deixar bem claro. Mas segundo a agência, eles compartilham os dados de localização, as suas coordenadas geográficas,
todos os dias, com lideranças do Hamas e com a liderança de Israel. Ou seja, segundo a agência da ONU, se os ataques eles foram feitos, Israel sabia exatamente onde a agência da ONU estava localizada. Ou seja, segundo eles, né, Israel está utilizando a fome como uma espécie de arma de guerra. Se é verdade, galera, ou não, a gente tem que aguardar, claro, o outro lado relatar, né, o que de fato aconteceu, da sua versão do acontecido. Mas assim, que de fato a agência foi atacada, isso aparentemente ela foi. Além disso, eu citei para vocês, né, que os Estados Unidos, até por uma certa pressão política interna, externa, resolveu fazer um pacote de ajuda para a faixa de Gaza, principalmente depois de quando os caminhões de ajuda humanitária, eles adentraram o território de Gaza e houve a confusão, enfim, né, a mesma coisa, galera, diferenças de narrativa. Os palestinos falam que os soldados israelenses, eles trataram como se fossem animais, como seres inferiores, e dispararam contra os palestinos de maneira proposital. Israel fala que não. Na verdade, o que eles atiraram foram em saqueadores que estavam chegando próximos ali dos caminhões de ajuda humanitária. Fato é que depois disso, a pressão em cima de Israel aumentou bastante, a pressão em cima dos Estados Unidos e da União Europeia para a chegada de mais de ajuda humanitária também aumentou. Israel começou a lançar alimentos, inclusive por via aérea, mas para facilitar a logística, segundo os Estados Unidos, eles vão construir um porto em Gaza, conectado ali com o mar Mediterrâneo. A grande questão que se coloca é que eles já anunciaram que seriam necessários pelo menos 1.000 militares para a construção desse porto e agora anunciaram a instalação de uma base militar, talvez provisória, talvez definitiva, na faixa de Gaza. Vale lembrar também, pessoal, que eles anunciaram que a administração futura desse porto ficará sob domínio de Israel. Lembrando que é uma região do Oriente Médio altamente estratégica para futuras rotas de gasodutos, oleodutos. Na própria região existem também grandes reservas minerais de combustíveis fósseis, principalmente gás natural. Então especula-se os países árabes, os palestinos, que não sejam interesses legítimos, vamos colocar, de ajuda humanitária, mas sim interesses de instalação de uma base militar, ceder o controle daquele porto para Israel para uma futura colonização também da faixa de Gaza, além do que já é feito na Cisjordânia. Você concorda, pessoal, com essa narrativa? Acha que sim? Deixa aí nos comentários, porque isso é super importante para o futuro da Palestina. Outra região, galera, outra notícia, né, que se destaca bastante, está ligada a uma suposta buquelização da Argentina e, na verdade, da América Latina como um todo. É um fenômeno que eu já tinha falado para vocês que tenderia a acontecer e, de fato, vem acontecendo recorrentemente. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ele conseguiu transformar um país, que era El Salvador, num dos mais violentos do mundo, na segunda melhor taxa de homicídios, nem sei se posso falar a palavra no YouTube, né? Mas de homicídio, enfim, tá? Na região da América, só perdendo para o Canadá, que, galera, convenhamos, é um país altamente desenvolvido. Então, é um feito histórico. Só que a oposição alega que, para conseguir fazer isso, ele abusou dos direitos humanos, fez uma política de encarceramento em massa e adotou medidas bastante autoritárias, alegando que seria necessário para a segurança do país. Ele, por exemplo, pessoal, durante os 4 anos de mandato, né, do seu primeiro mandato, ele prendeu 78 mil pessoas, construiu uma mega prisão, adotou um regime de exceção, principalmente nos 2 últimos anos, e também em uma votação, por exemplo, para aprovação no parlamento, né, de planos aí para o seu governo, ele até fez com que parte das forças militares estivessem no Congresso, com uma espécie de pressão em cima dos parlamentares. Então, são algumas medidas de fato autoritárias, mas que trouxeram resultados satisfatórios, pelo menos segundo quase 85% da população de El Salvador. E como a gente percebe que o movimento de violência, de atuação do narco, enfim, né, é um movimento crescente na América Latina, eu citei para vocês. Isso vai se espalhar. Esses políticos admiradores do Bukele, eles vão se espalhar pela América Latina. Principalmente nos países menores, né? É difícil você fazer um tipo de proposta desse, sei lá, num país como Colômbia, Argentina como um todo, no Brasil, no México, por exemplo. Mas em países menores era natural que isso acontecesse. Eu diria, galera, que em Honduras, uma política linha dura já vem sendo adotada. O Daniel Noboa, por exemplo, no Equador, principalmente depois da morte do Fernando Villavicencio, e a atuação, né, a atuação das guerrilhas ali, né, do narco, enfim, no Equador, que cresceu bastante nos últimos anos, também está se baseando em medidas do Bukele, e agora na Argentina. Não na Argentina necessariamente como um todo, mas principalmente na região de Rosário. A Argentina como um todo,
Óbvio que tem graves problemas sociais, econômicos e tal. Mas em relação, por exemplo, à violência, não é dos piores da América Latina. Os dados oficiais, eles indicam mais ou menos ali 4,2 homicídios, enfim, a cada 100 mil habitantes. Só que quando a gente pega Rosário, por exemplo, a situação piora bastante, subindo para cerca de 22,3 a cada 100 mil habitantes. Aí superando, inclusive, a taxa do Brasil, que é uma taxa altíssima, principalmente se a gente for levar em consideração que o Brasil está entre as 10 maiores economias do planeta. Recentemente, o governo argentino ele fez uma operação na prisão que acabou incomodando muito alguns líderes locais. Perdão, pessoal. Por conta desse incômodo aos líderes locais, houve uma resposta, segundo o governo da Argentina, de alguns enfim, né? Atacando civis a esmo, em civis aleatórios, com uma resposta que o governo argentino não pode mais fazer essa operação nas prisões. A ministra da Segurança do Javier Milei é, inclusive, ex-candidata a presidente da Argentina, era a Patrícia Bullrich, uma moça que era mais de centro-direita, mas também era conhecida pelas suas pautas, assim, de extrema preocupação em relação à segurança pública e tal. E ela anunciou, galera, que por conta dessa violência que vem acontecendo, principalmente em Rosário, nas prisões e na própria sociedade, ela quer aprovar uma lei antiterror, para existir na Argentina, e também fala, galera, da atuação dos militares, de soldados, do exército da Argentina para a contenção da violência, de maneira provisória, pelo menos em Rosário. Inclusive, como falei para vocês, ela fez uma visita ao Nayib Bukele em fevereiro, trocando ali experiências de como solucionar alguns problemas relacionados à segurança pública. Ou seja, pessoal, a bukelização, a ascensão de governos que combatem com mão de ferro a atuação do narco, enfim, né? Mas podem ser considerados pelos direitos humanos, pelos opositores, como infratores de alguns princípios da democracia e também dos direitos humanos, é um movimento crescente na América Latina e quanto mais cresce a violência, mais urge essa necessidade social de proteção baseado em medidas aí de repressão policial. E aí, galera, você apoia esse tipo de medida? Acha que isso teria chance de chegar no Brasil? Acho que o governo Lula não, né? Mas um eventual outro governo? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante, está ligado ao barbecue. Para quem não se lembra, é o chefe da família G9, que é o principal gangue que atua no Haiti. A gente comentou nos vídeos passados que as gangues têm uma super influência no país, são mais de 200 que controlam cerca de 80% do território, e elas conseguiriam se unir, não todas, claro, né? Mas principalmente na figura da família G9 e na figura do barbecue. Ele exigia a renúncia do primeiro-ministro Ariel Henry, isso de fato aconteceu em pronunciamento, cara, o Irfan Ali, que é o presidente da Guiana, falou em nome do CARICOM e em nome do Haiti mesmo, né? Olha, ele está renunciando e a gente vai criar um plano de paz liderado pelo Quênia e também um governo provisório, em que o Ariel Henry, ele vai indicar um primeiro-ministro provisório, vai indicar um conselho com alguns membros da igreja, políticos, da sociedade civil, enfim, para fazer com que tenhamos novas eleições no futuro. Eu falei, olha, falei isso para vocês no vídeo de ontem, hein? Não sei se o barbecue vai gostar muito dessa ideia, né? Porque beleza, o Ariel Henry saiu, mas será que ele topa uma intervenção estrangeira da ONU? Ele topa um primeiro-ministro, por exemplo, que seja indicado pelo Ariel Henry, um conselho provisório, que ainda não sabemos como que vai ser exatamente eleito? Eu falei, olha, preocupações. E de fato isso aconteceu, né? O barbecue, galera, ele anunciou que por mais que ele concorde com a renúncia da Ariel Henry, ele não vai aceitar nenhum tipo de intervenção estrangeira. Que o povo, ele vai de fato escolher o seu representante sem a necessidade de intervenções da ONU, por exemplo. A grande questão é, beleza, ok, temos que defender a autodeterminação dos povos. E que nem eu falei pra vocês, tá? Quando a Ariel Henry, ele anunciou a sua renúncia, talvez não porque goste, né? Óbvio que não. Mas por conta, galera, de uma vontade da população que não se via representado no primeiro-ministro, que assumiu a chefia de governo depois da morte do Moise, né, do antigo presidente, talvez comemorando, poxa, agora vai acalmar a atuação das gangues, agora a gente vai ter um governo que nos represente, teremos eleições, enfim. Já que ele não concorda com essa proposta da ONU e com esse conselho provisório, será, galera, que ele organizará novas eleições? Se ele fala que o povo tem que escolher o seu representante, como que isso vai ser escolhido? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, galera, notícia importante acerca de mais uma entrevista do Putin, tá?
uma entrevista bastante longa, bastante importante, e eu diria que 2 pontos assim que me chamaram bastante atenção. Um, que é uma coisa que ele já tinha falado, mas foi referendado, confirmado pela sua fala novamente. Nós temos armas nucleares. E nós temos armas nucleares mais poderosas, inclusive, que os Estados Unidos. A gente pode usar a qualquer momento. Ele deixou bem claro, pessoal, que nós estamos prontos para usar nossas armas nucleares em caso de ameaça. Inclusive, ele garantiu que caso os Estados Unidos realmente façam testes nucleares, a Rússia fará exatamente a mesma coisa. Alegando também que caso enviem tropas para a Ucrânia, ele vai tratar as tropas americanas no território ucraniano como uma ameaça, uma intervenção estrangeira, ou seja, respondendo com agressão contra essas tropas. Deixando bem claro que ele não tem medo, né? Pelo menos ali na entrevista, de uma retórica nuclear. Embora ele tenha falado também, vamos deixar bem claro, que ele não acha que isso de fato vai acontecer, que precise de fato isso acontecer, ele fala que as armas nucleares estão prontas. Ele também falou, galera, que nesse momento ele está disposto a negociar com a Ucrânia, só que ele ainda usou, né, um termo assim, todo, né, falou assim, mas desde que seja uma negociação baseada na realidade, não baseada em princípios de pessoas que estão afetadas por substâncias psicotrópicas. Ou seja, falando assim, se for os pensamentos da Ucrânia, né, vamos ter que devolver todos os territórios, eu vou entrar para a OTAN, vai ter tropas aqui, armas nucleares, aí não, né? Mas ele falou, se for baseado na realidade, claro que é a realidade que o Putin considera também, né? Ou seja, qual que é a realidade do Putin? A Ucrânia vai ter que se desnar, que é a saída do Zelensky, vai ter que se desmilitarizar, que é o comprometimento de não entrada para a OTAN, e pelo menos os territórios que já foram dominados, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson e Crimeia, fica na mão dos russos. Ou seja, basicamente repetiu o que já tinha falado. Mas além disso, eu acho que teve uma coisa que foi um pouco diferente que chamou a atenção. Há uma movimentação no continente europeu que claramente está sendo liderado pelos franceses. O primeiro-ministro francês falou sobre isso, o Macron já falou inúmeras vezes sobre isso, não sejamos covardes. A gente tem que ajudar a Ucrânia. A derrota da Ucrânia é a derrota da Europa. A guerra já atingiu o continente europeu. Há a possibilidade, não está descartado, a instalação de tropas da OTAN no território ucraniano. Palavras do Macron, palavras da França, recorrentemente sendo faladas. E aí, né, o Putin, ele foi perguntado sobre isso e ele deixou bem claro, olha, eu sinto que há um certo ressentimento do Macron, que jogar no psicológico ali, né? Poxa, mas por que ressentimento? Porque a França, inclusive falou, né, os europeus, o Ocidente já exploraram muito a Ásia, exploraram muito a África, a América Latina, o que de fato não é mentira, né? O Putin sempre gosta de jogar com esses jogos históricos assim. E ele falou assim, o que teve foi uma insatisfação dos países africanos, porque a gente sabe que principalmente no ano passado, mas até antes, né, anos anteriores, Burkina Faso, Níger, Mali, outros países, pessoal, também, que eram principalmente ex-colônias francesas, eles começaram a estabelecer parcerias, principalmente com o Grupo Wagner, que na época era controlado pelo Prigozhin e hoje é muito mais associado ao Ministério de Defesa da Rússia, e começaram a fazer negócios. E começaram a não querer mais fazer negócios com empresas francesas, alegando que não era interessante para os interesses nacionais. A gente sabe que os vários golpes, as várias revoluções, enfim, que tiraram governantes mais para o Ocidente e colocaram governantes mais nacionalistas, tinha bandeiras da Rússia, tinha palavras de exaltação ao Putin, ao Grupo Wagner. Cara, não dá para ser inocente. Óbvio que a Rússia interferiu ali, né? É óbvio que a Rússia possivelmente influenciou, mandou tropas, mandou armas, equipamentos e prometeu parceria com esses novos líderes que surgiram no continente africano. O Putin garante que não, que na verdade foi um movimento voluntário, muito mais influenciado pelo Grupo Wagner, à época, né, comandado pelo Prigozhin, que preferia fazer negócios. Só que por isso o Macron ele se ressentiu e por isso ele está querendo combater o aumento da influência da Rússia. Cara, eu cantei essa bola para vocês antes também, tá? Eu falei, olha, uma das coisas que com certeza incomoda o Putin, aliás, o Putin, o Macron, é a redução da influência dele no continente africano e a ascensão da influência russa nos novos países ali, né? Nos novos governos da África. Só que, claro, né? A falar que isso, foi voluntário, nossa, eles buscaram e não teve influência da Rússia. Cara, por favor, né? Não existe bonzinho na geopolítica, mas, né? Enfim, acho que fica bem claro um dos motivos pelo qual o Macron vem aumentando a sua retórica agressiva contra os russos. Outra notícia, pessoal, bastante polêmica, está ligado à pressão em cima da Alemanha. A gente também vem discutindo nos vídeos que o Olaf Scholz, atual primeiro-ministro,
do partido mais de esquerda, centro-esquerda na Alemanha, ele vem sendo pressionado não só pela comunidade internacional, principalmente, né, pela Polônia, pela França, pelos países bálticos, pela Polônia, já falei, né? Mas pela República Tcheca também. Até o Canadá também foi favorável, né? A repassar os mísseis Taurus para a Rússia, para a Ucrânia, aliás. A grande questão que a Alemanha não repassa é que ela alega que para repassar os mísseis, ela teria também que colocar militares posicionados ali para fazer a programação, a logística, a inteligência dos mísseis, e que os mísseis têm capacidade de 500 km de alcance. Então a Ucrânia poderia pegar esses mísseis não para defender os territórios que foram invadidos, que foram dominados pelos russos, mas sim para atacar os territórios antes da guerra já eram dos russos. Sei lá, galera, São Petersburgo, Moscou, dentre outras cidades aí relevantes da Rússia. O que a oposição está falando? Nós temos que apoiar a Ucrânia. Inclusive, o Partido Verde e também o próprio partido, pessoal, mais de centro-direita ali, né? O partido mais conservador da Alemanha. Inclusive, eles pretendem aprovar uma moção para quinta-feira, para amanhã, pedindo a Ucrânia tem que ser ajudada pela Alemanha com os mísseis Taurus. Professor, mas isso não vai fazer com que os mísseis possam ser usados na Rússia? E se for atirado na Rússia? Se for disparado na Rússia, né? Segundo a oposição, isso não vai acontecer porque a Alemanha poderia adaptar os mísseis para reduzir a sua capacidade de alcance. Isso é uma coisa facilmente programável, segundo, claro, a oposição alemã. E, além de tudo, poderiam militares ser treinados para não militares alemães estarem posicionados na Ucrânia. Será que em tão curto tempo dá? Galera, não sabemos. Mas é fato que o Macron convocou uma reunião e vai participar junto com Polônia e com a Alemanha para discutir sobre a segurança do continente europeu. Muito possivelmente com a pressão interna da oposição do Partido Verde e do Partido Conservador e também com a pressão externa, Olaf Scholz vai ficar ainda mais pressionado. E só para finalizar, pessoal, a gente discutiu ontem também que os ucranianos fizeram alguns ataques, tanto por voluntários russos que invadiram a Rússia lutando em favor dos ucranianos. Galera, praticamente todos já foram reprimidos, mas a ideia deles não era dominar a Rússia como um todo, né? Acho que era muito mais causar um incômodo e quebrar algumas linhas de defesa. Mas é fato que a Ucrânia vem conseguindo, através dos seus drones, avançar bastante no território russo. Não contrapontos, galera, militares, vamos colocar assim, mas principalmente contrapontos de infraestrutura. Talvez atacando o coração, o cerne econômico dos russos, que são as refinarias. Ataques aconteceram ontem e novos ataques aconteceram hoje, inclusive atacando a quinta maior refinaria do país, o que compromete a produção de combustíveis fósseis, prejudica a economia dos russos e, claro, que compromete, né, o financiamento da própria guerra. Professor, isso muda os rumos do conflito? Penso eu que ainda não. A própria CIA, William Burns, falou sobre isso, que os ventos estão mais favoráveis aos russos. Os Estados Unidos não conseguem aprovar um pacote de ajuda para a Ucrânia, aprovou aí recentemente 300 milhões, mas muito mais à margem do poder legislativo, do Congresso americano. Então, acho que isso mude. Mas, de fato, galera, pode ser um golpe importante, porque, além da Rússia ter aberto um pouco mão, vamos colocar, do Mar Negro, a Ucrânia está voltando a exportar seus grãos, a gente ainda tem as refinarias sendo atacadas. É uma tática dos ucranianos. Se vai dar certo ou não, vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, tamo junto, deixa seu like, beijos, abraços e tchau, tchau.